Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um programa Defesa da Fé. Lembrando que o nosso programa acontece sempre às terças e às quintas, sempre no mesmo horário, das 12 às 13 horas. E se você não puder sintonizar, não precisa ficar triste. Todas as aulas já estão disponíveis no meu canal, no YouTube. Você acessa o meu canal, digita lá pr.antônio Fonseca e você tem lá o playlist Rádio Tropical FM 91.5. E lá você vai encontrar tudo que nós já estudamos até agora. Na terça-feira nós estamos estudando Bibliologia, que é a matéria que ensina como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia e a sua mensagem. E na quinta-feira, Doutrina, as doutrinas fundamentais da nossa fé. O nome da matéria é Teologia Sistemática. Bem, na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo sobre os livros históricos da Bíblia. Nós já aprendemos a primeira parte, tá lembrado? Aprendemos que a Bíblia é dividida em duas partes principais. Antigo Testamento com 39 livros e Novo Testamento com 27 livros. E cada uma destas partes nós dividimos em mais 4 partes. O Antigo Testamento, 4 partes. Primeira parte nós chamamos Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Segunda parte, livros históricos. Terceira parte, livros poéticos. E quarta parte, livros proféticos. A mesma coisa é feita com o Novo Testamento. A primeira parte nós chamamos de biografias, que são os 4 evangelhos. A segunda parte, livro histórico, porque enquanto lá no Antigo Testamento nós temos 12, no Novo só tem um, Atos dos Apóstolos. Depois vem as cartas, as epístolas locais, temos as pastorais e as universais. E por último, livro profético, só tem um. Enquanto lá no Antigo Testamento nós temos 17 livros proféticos, no Novo só tem um, Apocalipse. Portanto, é muito mais fácil aprender o Novo Testamento, mas nós vamos chegar lá. Vamos concluir primeiro o Antigo Testamento. Bem, voltando aqui no Antigo Testamento, a primeira parte, Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Vamos recapitular? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu? Moisés. Mais ou menos, uma data aproximada, não é uma data exata, mais ou menos, 1400 anos antes de Cristo. Esta data é uma data que a arqueologia que encontrou. A arqueologia é a ciência que desenterra o passado, a história. E ela viu que os muros da cidade de Jericó caíram por volta de 1400 anos antes de Cristo, naquela conquista de Josué. Por isso que nós colocamos Moisés mais ou menos. Claro que precisamos aí voltar 40 anos, porque Moisés ficou 40 anos conduzindo o povo no deserto. Aí que ele escreve estes 5 livros. Tudo isto já é matéria dada. Como eu disse, se você perdeu a aula, por favor, vai aí no meu canal no YouTube, veja aí a minha playlist, procura aí Rádio Tropical, você vai encontrar esta aula. Bem, depois nós começamos o estudo dos livros históricos, que são 12. Nós já aprendemos o primeiro, que é Josué, o sucessor de Moisés. Já aprendemos o segundo, Juízes, já estudamos. Depois Ruth, aprendemos que o livro de Ruth ele é um livro contemporâneo do livro de Juízes. Ruth foi rapidinho, 4 capítulos apenas. Depois nós estudamos na aula passada os 2 livros de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Aprendemos que Samuel, ele morre quando está escrevendo o primeiro livro, se foi ele mesmo que escreveu. A história, a tradição diz que foi ele, pelo menos até o capítulo 24, porque depois nós temos a morte dele, e o segundo livro com certeza não foi ele. Nós aprendemos que o livro de Samuel na Bíblia hebraica é um livro só.
É um único livro. Essa divisão foi feita na Septuaginta, que é aquela tradução famosa que foi feita do hebraico para a língua grega. E os dois livros que nós vamos estudar hoje, o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis de Israel, esses dois livros também na Bíblia hebraica é um único livro. E quando os rabinos, os estudiosos contratados, lembra, vou repetir rapidamente essa história para você recapitular. Mais ou menos no ano 250, mais ou menos, é uma data aproximada, antes de Cristo, isso é importante, antes de Cristo, importante também que nós temos um período que nós chamamos interbíblico. Já viu falar deste período? Quando termina o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento, existe uma distância de mais ou menos 400 anos. Já viu falar disso daí? Que nós chamamos de período interbíblico, mais ou menos 400 anos. E no meio, no ano 285 a.C., mais ou menos, uma data aproximada, o rei Ptolomeu II, Filadelfo, ele queria ter na biblioteca dele, em Alexandria, a famosa biblioteca de Alexandria, ele queria ter ali o livro do povo judeu. Só que o livro do povo judeu, que é o Tanakh, que é assim que eles chamam a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito na língua hebraica. Um detalhezinho apenas em aramaico, mas a maioria na língua hebraica. E ele queria na língua grega, porque a língua grega era a língua falada na época. Então ele contratou, segundo a história, a tradição, 72 anciãos para fazer a tradução da Bíblia da língua hebraica para a língua grega. Por isso que nós chamamos essa tradução de Septuaginta. Septuaginta é uma palavra traduzida da língua grega, transliterada da língua grega. Nós já aprendemos que transliterar uma palavra é escrever com o nosso alfabeto como ela é pronunciada na língua original, no caso na língua grega. Então Septuaginta significa 70, e foi dado esse nome aí para essa tradução dos 70. Quando você vê em algum livro, alguma referência, e você vê o L maiúsculo, X maiúsculo e X de novo maiúsculo, o L, em algarismos romanos, ele significa 50, e o X 10. Então L 50, 10 repetido duas vezes, 20. 50 mais 20, 70. Mas essa sigla vai representar que aquela informação está vindo da Septuaginta, tradução dos 70. Bem, e ele traduziu, esses rabinos, 72 rabinos, traduziram a Bíblia para a língua grega. E nessa tradução é que foi feita essa divisão. Então veja que na língua hebraica, antes de traduzir, um livro só, e até hoje na língua hebraica, o livro de Reis, um único livro. Mas quando eles traduziram para a língua grega, então foi feito. Então dividiram Samuel em dois livros, primeiro e segundo Samuel, dividiram também Reis em dois livros e Crônicas também em dois livros. Então você decorando Samuel, Reis e Crônicas, você automaticamente decora 6 livros. Porque é o mesmo nome, é só trocar primeiro e segundo. Olha que fácil que está ficando. Bom, mas vamos voltar aqui no livro de Reis. Uma informaçãozinha rápida, o primeiro livro tem 22 capítulos e o segundo livro tem 25 capítulos. Então, são livros, não são grandes, e livro é muito gostoso de ler esses livros. Você já leu esses livros? Vale a pena aí, como dever de casa, a leitura dos 2 livros, hein? O primeiro e o segundo. Bem, já expliquei a questão da Septuaginta. Agora, quem foi que escreveu? Quem Deus usou para escrever? A tradição diz que foi Jeremias. Olha que interessante. Ocorre que Jeremias, olha só, na parte final do livro, ele já tinha morrido. Logo, ele não pode ter escrito o final do livro. A melhor alternativa é considerarmos tradutor, ou melhor, escritor desconhecido.
como nós fizemos ali para o segundo livro de Samuel, a parte final do primeiro livro e o segundo livro, escritor desconhecido, como nós fizemos também o livro de Juízes, embora alguns digam que foi Samuel, mas é melhor ficar com o desconhecido, que também não há problema algum achar que o escritor é desconhecido. Isso em nada altera a palavra de Deus, porque, por exemplo, no Novo Testamento Hebreus nós também não sabemos. Alguns dizem que foi Paulo que escreveu, mas nós não sabemos, então nós chamamos autor desconhecido ou autores desconhecidos, pode ser até mais de um autor. Bem, vamos em frente. E o livro vai fazer o quê? Ele vai contar a história, como o nome diz, dos reis de Israel. O reino agora tem uma coisa importante que eu vou falar. Dentro dos livros do primeiro livro de Reis, logo no primeiro livro, depois da morte de Salomão, nós vamos já localizar no texto, nós vamos encontrar a divisão do reino. Então, o reino de Israel são 12 tribos. Está lembrado disso? Nós já aprendemos também, 12 tribos. E o reino seriam como 12 estados, fazendo uma comparação com o Brasil. A região não tem estado que tem uma porção de terra maior, uma extensão de terra maior, tem estado que tem uma extensão menor de terra, por exemplo, Sergipe é um estado que tem uma extensão de terra menor do que Pará. Pará, a extensão já é bem maior. Enfim, em Israel aconteceu a mesma coisa. Então, o reino é dividido entre as tribos. Tem tribo que tem uma porção de terra maior, tem tribo que tem uma extensão de terra menor. Bom, e aí o que acontece? Com a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes. 10 tribos nós chamamos Reino de Israel, Reino do Norte, porque realmente fica ao norte. E 2 tribos nós chamamos Reino de Judá, Reino do Sul. E quais são essas 2 tribos? Judá e Benjamim. Benjamim se uniu a Judá. Então nós temos 10 tribos, Reino de Israel, Reino do Norte, e 2 tribos, Reino do Sul, Reino de Judá. Tranquilão? Nós vamos voltar a falar sobre isso daí. Bem, e aí nós vemos o comportamento, o jeito que os reis governaram. Nós vamos encontrar reis que não temiam a Deus, reis ímpios que se desviaram totalmente da verdade. Mas nós vamos encontrar também reis piedosos. Bom, e o reino do norte, ele é levado para o cativeiro assírio. O reino do norte, ele deixa de existir com o cativeiro assírio. Por quê? A Assíria tinha uma política de misturar os povos. Eles pegavam um povo de um lugar, levavam para o outro, trazendo, faziam uma mistura para enfraquecer a nacionalidade, para enfraquecer o povo na região. Esta era uma política dos assírios. Eles misturavam o povo. Já o reino do sul foi levado para o cativeiro na Babilônia. Uma parte ficou no reino do sul, os mais pobres, os mais humildes, mas os intelectuais, os de sangue real, a nobreza foi levada para o cativeiro, para a Babilônia. E depois eles vão voltar. Eles vão voltar na época de Esdras, Neemias, que são os 3 últimos livros históricos, Esdras, Neemias e Ester. Mas isso nós vamos estudar mais para frente. Bom, muito bem. Então, o que acontece? Nós aprendemos que Davi, na verdade, o primeiro rei de Israel unido, quando era uma única nação, quem ungiu foi o profeta Samuel. Nós aprendemos isso na aula passada. Então Samuel, ele unge Saul, e Saul vai governar 40 anos. Saul vai governar 40 anos. Ele começa, ele vai até o final do livro. Ele morre no final do primeiro livro de Samuel, Saul. Então ele governa 40 anos. Então o reino é um único reino. Com a morte dele, Davi vai assumir. Então Davi vai governar 7 anos no reino do sul. Só em Judá, na verdade, que o reino não está dividido. Então ele vai governar em Judá, só em Judá. 7 anos.
Depois ele vai governar no reino todo mais 33 anos. Então 7 mais 33, 40. Olha que fácil de decorar. Então Saul, o primeiro rei, governou 40 anos. Davi, o segundo rei, governou 40 anos. E o seu filho, Salomão, filho de Davi, também governa 40 anos. Olha que importante. Bem, então, o que acontece? O reinado de Davi começa no livro de Samuel, no segundo capítulo. Ali você já vê ele assumindo Judá. Aí ele governa 7 anos e ele vai até o primeiro livro de Reis, no capítulo 2. Ele vai morrer no capítulo 2. O Davi de Reis. Então, para você conhecer a história inteirinha de Davi, você começa a ler a partir do primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, onde ele é ungido por Samuel, mas ele não assume ainda. Ele só vai assumir com a morte de Saul, que é no final desse primeiro livro. Aí no segundo livro ele assume, segundo livro de Samuel. Samuel também já havia morrido. Morreu primeiro Samuel, depois morreu Saul. Aí Davi foi ungido por Samuel, no capítulo 16 do primeiro livro. Só que ele só vai assumir no segundo livro, ele vai ficar 7 anos governando em Judá, depois ele vai ficar 33 anos governando toda a nação de Israel. 7 com 33, 40, tá certo? Bem, muito bem. E no capítulo 2, quem vai assumir com a morte de Davi? Capítulo 2 do primeiro livro de Reis, Salomão. Salomão assume no capítulo 2 e toda a história de Salomão no livro de Reis vai do capítulo 2 até o capítulo 11. Olha que interessante, do capítulo 2 até o capítulo 11. São do 11, 9 capítulos tratando a vida de Salomão. Claro que nós vamos encontrar depois um paralelo em Crônicas, mas nós vamos chegar lá ainda, nós estamos antes ainda. Se bem que Crônicas também é um paralelo. O primeiro livro de Crônicas é um paralelo de 1º e 2º Samuel. E o segundo livro de Crônicas é um paralelo de 1º e 2º Reis. Olha que interessante, como está ficando fácil entender a história. Bem, aí no capítulo 12, o reino é dividido. No capítulo 12 do primeiro livro de Reis. E vai até o último capítulo do segundo livro de Reis, que é o capítulo 25. O segundo livro de Reis tem 25 capítulos. Bem, aí o que acontece com a divisão do reino? 12 tribos, são 12 tribos, 10 vão ficar com Jeroboão e 2 vão ficar com Roboão. Olha que interessante. Tudo isso nós vamos aprender depois com detalhes na matéria História dos Hebreus. Nós vamos estudar detalhadamente História dos Hebreus. Eu só estou adiantando algumas informações. Bom, agora, que ano mais ou menos aconteceu essa divisão? Nós aprendemos que o Davi está por volta do ano 1000. Por volta do ano 1000. É um número aproximado. Por quê? Porque a divisão do reino, ela acontece, veja bem, ela acontece em 931. 931, mais ou menos também, antes de Cristo. Então, 931 anos antes de Cristo nascer, acontece a divisão do reino. Então, se acontece depois que Salomão morreu, eu tenho que somar 931 com mais 40, porque Salomão governou 40 anos. Por isso, e Davi morreu, Salomão assume. Por isso que nós falamos, mais ou menos 1000. Tá vendo que interessante? Bem, mas voltando aqui, a divisão do reino se dá mais ou menos no ano 931, antes de Cristo. E o reino do norte, com 10 tribos, que começa com a dinastia, com a família de Jeroboão, ele vai deixar de existir no ano 722 antes de Cristo. Então ele dura mais ou menos 200 anos. Agora veja que interessante. Você sabe o que é dinastia? Dinastia é quando uma família governa. Então, por exemplo, a dinastia de Davi. Jesus é da dinastia de Davi, por isso que ele tem direito de ser rei.
Já o Reino do Norte, ele teve 9 dinastias, 9 famílias diferentes governando. Olha que interessante. E ele teve 19 reis. Veja, 19 reis neste período de mais ou menos 200 anos e 9 famílias diferentes governando. E está tudo registrado no livro, a história de cada um desses reis. Já o Reino do Sul, ele vai terminar em 586, mais ou menos, 586. É quando o povo é levado por Nabuzaradã, o que era o general de Nabucodonosor, para o cativeiro babilônico. E quantos reis nós temos lá? Nós temos 19 reis e uma rainha. Depois nós vamos estudar todos eles na história dos hebreus. Mas só para adiantar, nós tivemos 19 reis e uma rainha. Um rei a mais do que o Reino do Norte. Outro detalhe importante. Qual era a capital do Reino do Sul? 2 tribos, Judá e Benjamim. Jerusalém. Capital do Reino do Sul sempre foi Jerusalém, que você vê hoje na televisão, onde está tendo aquele conflito lá em Israel, é aquela Jerusalém, aquela cidade. E o Reino do Norte? Bem, o Reino do Norte, ele tem, vamos dizer assim, 3 capitais. Porque uma capital política, passou a ser Samaria. De onde vêm os samaritanos? Passou a ser Samaria. Nós vamos estudar como isso aconteceu. E 2 capitais religiosas. Por quê? Porque o Jeroboão, ele construiu um templo em Betel e um templo em Dan. E em cada um dos templos ele coloca um bezerro de ouro para levar o povo à adoração. Olha, um bezerro de ouro, ele levou o povo à idolatria. Olha que situação. Por isso que deixou de existir. Acabou o Reino do Norte, misturou tudo. A Síria acontece o cativeiro em 722 e ela mistura os povos. Então nunca mais voltou a existir o Reino do Norte, só ficou o Reino do Sul. O Reino do Sul vai para o cativeiro, mas depois eles vão retornar. Eles vão retornar com Esdras, Neemias, nós vamos estudar tudo isso daí. Pegou mais ou menos uma ideia, uma noção do que é o livro de Reis? Olha, vale a pena estudar esses 2 livros. Deixa eu consultar o horário. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar no nosso intervalo para você tomar uma água, dar uma respirada, mas eu volto rapidinho. Não vai sair daí não. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Eu tenho um recado muito importante para você. Dá uma olhadinha. Nós disponibilizamos em PDF uma revista refutando alguns ensinos do Adventismo. São mais de 80 citações bíblicas, onde nós colocamos o que pensam os adventistas sobre aquele texto e a resposta apologética, resposta de defesa. Olha os temas que são tratados neste PDF. São 10 temas. Primeiro o Arcanjo Miguel, depois Cristologia, dieta alimentar, Ellen White, expiação, falsas profecias, juízo investigativo, lei cerimonial e moral, sabatismo e sono da alma. E olha como que ficou. Você tem a citação dos adventistas, o texto bíblico, o que pensam os adventistas sobre o texto e a resposta apologética, a resposta de defesa. Desta forma, você pode dialogar com os adventistas e mostrar com precisão a razão da nossa fé. E como eu disse, a revista está disponível no nosso site, no www.icp.com.br, por apenas R$ 4,99. Esse valor é só para ajudar a nossa instituição. Como eu sempre digo, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que este ano completa 40 anos do Brasil, é um ministério, mas não é igreja. Portanto, nós não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Nós sobrevivemos produzindo literatura para ajudar a igreja brasileira. Então, quando você adquire esta revista, você está ajudando a manter
a nossa instituição, que tem como objetivo primordial ensinar a palavra de Deus e combater seitas e heresias. Você pode também adquirir pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. O nosso Pix é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você faz um Pix de apenas R$ 4,99, nos aciona pelo WhatsApp e nós liberamos o PDF da revista para você pelo WhatsApp mesmo. Você também, se quiser, pode adquirir pelo site. Vou repetir o site: www.icp.com.br. Voltamos a apresentar programa Defesa da Fé. A apresentação: Pastor Antônio Fonseca. Realização: ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, nós estamos estudando bibliologia. E dentro desta matéria nós estamos vendo a estrutura da Bíblia. Nós aprendemos como a Bíblia chegou até nós, já falamos das traduções da Bíblia, já falamos da mensagem da Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. E agora nós estamos percorrendo livro por livro. E qual é o objetivo? Que você aprenda, que você consiga melhor entender a palavra de Deus. A senhora que não teve oportunidade de estudar, o senhor, o policial, o aposentado, aquele que não tem um tempo, que tem uma vida muito corrida. Então, sintonizando agora a nossa programação na Tropical FM 91.5, você pode aprender a palavra de Deus. Tudo que eu estou ensinando aqui é ensinado no curso de teologia. Eu repito isto todos os anos para os meus alunos. Todos os anos são estas matérias. São 20 matérias o curso de teologia. E uma delas é esta, Bibliologia 2. Bibliologia 1 nós já estudamos, que é a estrutura da Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós já passamos por Bibliologia 1. Tivemos uma visão panorâmica. Agora nós estamos em Bibliologia 2, percorrendo todos os livros do Antigo Testamento. E em Bibliologia 3, nós vamos percorrer todos os livros do Novo Testamento. Esse é o nosso objetivo. E sempre importante, se possível, quando está ouvindo a aula ou está vendo no YouTube, pegue um caderninho, um bloquinho, vá rascunhando, escreva, essa informação é importante, escreva. Por exemplo, eu pedi, se possível, pegue um papelzinho, escreva Pentateuco e coloque os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cola lá no imã ali na geladeira, na porta da geladeira, ou na frente, a dona de casa está lavando uma louça, coloca lá a tirinha de papel, dá uma olhadinha todo dia, repita, fala em voz alta, vai decorando, olha que legal. Aí dominou 5, pega outra listinha e escreve os históricos. Nós já estudamos Josué, depois Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, que nós vamos concluir hoje. Então veja, vamos contar Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. São 5 livros. Com mais 2 que nós estamos estudando hoje, nós já vamos para 7. Lembrando que para decorar, então você decorou Josué, decorou Juízes, decorou Ruth, Samuel, você decorou o nome Samuel, você só tem que lembrar que tem 2. Decorou Reis, você só tem que lembrar que tem 2. Olha que fácil. E depois Crônicas, a mesma coisa, também tem 2. Então, nós precisamos estudar ainda Crônicas, que são 2, e depois só tem mais 3. Esdras, Neemias e Ester. Aí nós vamos concluir os 12 livros históricos e na linha do tempo acaba a Bíblia aí. Você sabia disso? Na linha do tempo, acaba em Ester. Agora, nós precisamos pegar os livros poéticos, que são 5, e encaixá-los dentro da cronologia bíblica. Por exemplo,
Os salmos, nós temos 150 salmos, Davi escreveu 73. Nós já sabemos que Davi está mais ou menos ali no ano 1010. Então já sabemos que é esse período que ele escreveu. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Quem escreveu? Foi Salomão. Nós sabemos que Salomão viveu ali entre o ano 1011 a 1031. 40 anos. Tá vendo como fica fácil? Jó nós vamos estudar, porque tem um detalhe no livro de Jó, é o mais antigo da Bíblia, mas nós vamos estudar o livro de Jó mais na frente, que é um livro poético. Tá entendendo? E depois nós temos 17 livros proféticos, que nós vamos encaixar também na linha do tempo. Os livros proféticos eles trazem informações que nos dá a possibilidade de encaixá-los na linha do tempo. Está vendo como uma coisa amarra a outra, uma coisa está ligada à outra? E aí vai facilitando o aprendizado. Por isso que é bom sempre anotar. Ficou com uma dúvida, rever o vídeo. Eu tenho muitos vídeos falando sobre, por exemplo, cronologia, sobre calendário, como surgiu o nosso calendário. Eu tenho aí no canal vídeos falando dos profetas, em que época que eles profetizaram. Tenho o rei por rei de Israel, tudo detalhado, quem era contemporâneo de quem, quando um estava no Reino do Sul, quem estava no Reino do Norte. Tudo isso eu tenho aí no meu canal. É só acessar o meu canal, PR Antônio Fonseca, e procurar lá o playlist. Playlist é aquela sequência de vídeos tratando do mesmo assunto. Então, você quer aprender um pouquinho sobre os reis? Tem lá um playlist só sobre os reis de Israel. Quer aprender um pouquinho sobre os profetas? Tem lá um playlist só sobre os profetas. Quer aprender Bibliologia 2? Está lá, 3. Quer aprender Geografia Bíblica? Quer aprender História dos Hebreus? Hermenêutica, História da Igreja, que é a nossa história? Tem tudo aí o playlist já separadinho para facilitar o aprendizado. O curso básico, por exemplo, de teologia, são 20 matérias. Elas estão todas aí de graça aí no meu canal. Todas elas, eu sigo tópico por tópico da matéria. Tranquilo? Então não precisa ficar assustado, porque quem nunca ouviu, de repente, pela primeira vez está tendo acesso, pensa que é complicado. Como é difícil. Não é difícil. Todo mundo passou por esse processo. Todo obreiro, ensinador, professor de teologia, de escola dominical, precisa passar por esse processo para que ele possa ensinar, para que possa ter segurança no ensino. Tranquilão? Então vamos voltar aqui na nossa recapitulação. Nós estamos estudando os livros históricos e agora nós estamos estudando o livro de Reis. Nós aprendemos que na Bíblia hebraica é um livro só, um único livro. Reis, um único livro. Mas na Septuaginta, que é aquela tradução que aconteceu por volta do ano 285, do hebraico para o grego, o livro foi dividido em duas partes. É o mesmo conteúdo. Se você pegar o conteúdo da nossa Bíblia e checar com o conteúdo da Bíblia hebraica, é o mesmo conteúdo. O que muda é só essa divisão, tá? Até porque essa divisão de capítulos e versículos, ela é recente. Ela é bem atual. Não é uma coisa antiga. Isso aí foi feita pelos estudiosos. Não faz parte do cânon lá dos manuscritos. Nos manuscritos mais antigos, nós não temos essa divisão de capítulo e versículo. Bom, muito bem. Então isso nós já aprendemos. Agora, quem escreveu? Dizem alguns, a tradição, que foi Jeremias. Só que Jeremias morreu antes do final do livro. Portanto, pelo menos, se foi ele que escreveu, o final ele não escreveu. Agora, os estudiosos preferem dizer que é o autor, ou os autores, pode até ter mais de um autor, mais de um rabino, mais de um mestre, desconhecidos ou desconhecidos, se foi só um. Pode Jeremias ter escrito? Pode, menos o final, porque se ele morre não tem como ele escrever. Assim como aconteceu com Moisés no final do livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco.
Moisés escreveu 5? Sim, menos o finalzinho do Pentateuco, porque narra a sua morte. Mesma coisa Josué. Escreveu, menos o finalzinho, porque tem ali o registro da sua morte. E Samuel? Samuel não escreveu os 2 livros, ele escreveu pelo menos até o capítulo 24, se ele escreveu, porque depois nós temos a sua morte. Então, autor desconhecido. A gente vê muitas vezes na Bíblia que foi Samuel, tanto o primeiro e o segundo. Por quê? Porque na Bíblia hebraica não tem a divisão. Não tem a divisão. É na nossa Bíblia que tem a divisão. Portanto, o segundo livro ele não escreveu, porque no segundo livro ele já havia morrido. Tá certo? Mesma coisa eu falei de Reis. Bom, muito bem. E o livro vai narrar o Reino Unido que durou 120 anos, olha que fácil, 40 anos de Saul, que nós vamos encontrar no primeiro livro de Samuel. Samuel morre, depois morre Saul, o primeiro rei. Ele morre no final do primeiro livro. Davi é ungido no capítulo 16 do primeiro livro, mas vai morrer só no capítulo 2 do primeiro livro de Reis. Então, você quer ver a história inteirinha de Davi? Começa a ler no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, termina, leia o segundo livro de Samuel inteirinho e leia até o capítulo 2 do primeiro livro de Reis, porque ali vai ter a morte de Davi. E quantos anos ele reinou? 40 anos. Então, Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos. E Salomão, a história de Salomão no livro dos Reis, começa no capítulo 2 e vai até o capítulo 11. Até o capítulo 11. Então, você quer ler toda a história de Salomão, você leia do 2 até o 11, do primeiro livro de Reis. Primeiro livro. E ali você vai encontrar a morte de Salomão no capítulo 11. Ah, mas e Crônicas? Não, Crônicas eu já ensinei, nós vamos aprender ainda. É um paralelo. O primeiro livro de Crônicas vai narrar o dia a dia das pessoas do primeiro e segundo livro de Samuel. O Crônicas é como se fosse um jornal da época, mas nós vamos aprender ainda. E o segundo livro vai narrar o que acontece no primeiro e segundo livro de Reis. Então eles são contemporâneos, são da mesma época. Tranquilão? Bem, no capítulo 12 do primeiro livro de Reis acontece a divisão do reino. No ano, mais ou menos, anota aí no seu caderninho, no seu bloquinho de rascunho, 931. Foi dividido o reino, antes de Cristo, é claro. Foi dividido. Então, 10 tribos, nós chamamos Reino de Israel ou Reino do Norte, que tem como primeiro rei Jeroboão. E 2 tribos, que nós chamamos Reino do Sul, Judá e Benjamim, tem como rei Roboão, filho de Salomão. Tranquilão? Bom, tudo isso nós aprendemos. No ano 722, então mais ou menos 200 anos após a divisão do reino, os assírios, eles vão invadir, o Império Assírio, vai invadir o Reino do Norte e vai levar para o cativeiro. E qual era a política dos assírios? Misturar os povos. Então, trouxeram povos de outras regiões para habitarem na região do Reino do Norte e levaram o povo do Reino do Norte para outras regiões. Aí houve essa mistura. Daí o problema dos samaritanos, que nós vamos estudar em História dos Hebreus. Bem, muito bem. Reino do Norte tem uma capital política, Samaria. Nós vamos ver como ela se tornou capital quando nós estudarmos a História dos Hebreus, e 2 capitais religiosas, Betel e Dan. E o que Jeroboão fez? Ele levou o povo à idolatria. Ele colocou um bezerro de ouro no templo em Betel e um bezerro de ouro no templo em Dan. Fica bem mais lá em cima. Bom, aí o povo se envolveu com idolatria, que é o pior pecado que o ser humano pode cometer. Você sabia disso? Olha, a prostituição é um pecado terrível, terrível. Mas a idolatria é pior ainda. E por que a idolatria é pior?
Porque a pessoa deixa de servir o Deus verdadeiro, de buscar o Deus verdadeiro, de adorar o Deus verdadeiro e vai servir a deuses falsos. Logo, jamais essa pessoa será ouvida, porque, olha, já é um Deus falso. Então, isto é uma abominação. Deus odeia a idolatria, porque a pessoa não reconhece que foi Deus que a criou. A pessoa abandona o Deus verdadeiro e se envolve. E nós aprendemos que todas as religiões que levam seus adeptos a se prostrarem diante de uma imagem de escultura têm a sua origem na Babilônia, em Babel. Nós já estudamos isso, terrível. Depois nós vamos estudar com mais detalhes também na história dos hebreus. Mas voltando aqui, Jeroboão levou o povo à idolatria, a adorar um bezerro de ouro. Olha como é que pode. Um povo que viu aqueles milagres acontecendo, a abertura do Mar Vermelho, um povo que viu o exército de Faraó sendo destruído, afogado no mar, um povo que era alimentado por Deus, que viram milagres e agora envolvido com a idolatria. Olha que situação. E o Reino do Sul? O Reino do Sul, ele dura até o ano 586 antes de Cristo. Então, mais ou menos aí uns 400 anos. Por quê? Porque depois vem Nabucodonosor, na verdade ele envia o seu general Nabuzaradã e vai levar o povo para o cativeiro, deixando ali na região, para habitar ali na região, apenas o povo mais pobre, mais humilde, ficaram ali. Mas os demais, os intelectuais, os ricos, os governantes, os familiares do rei, foram levados tudo para o cativeiro. Aí nós vamos aprender sobre os profetas que profetizaram no cativeiro babilônico. Mas eles vão voltar depois. Nós vamos aprender quando estudarmos os livros de Esdras e Neemias, como se deu esse retorno. Veja, agora, um detalhe importante. O Reino do Norte, nós aprendemos que ele teve 19 reis. Se você for contando, vai dar 19 reis. Só que de 9 famílias diferentes, que nós chamamos de dinastia. O que é uma dinastia? Quando uma família governa. Por exemplo, Davi governou, o filho dele Salomão governou, Roboão governou e vai a descendência dele, até chegar Jesus. Por isso que Jesus é rei da dinastia de Davi, da família de Davi. Veja que no Novo Testamento, aquelas pessoas que pedem para serem curadas por Jesus dizem: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o Messias necessariamente precisava ser da família de Davi. Isso está registrado, muitas profecias falando. Deus prometeu isso para Davi. Bom, por isso Deus preservou a dinastia de Davi. E nós vamos encontrar uma única família, então uma única dinastia, com 19 reis e uma rainha. Depois nós vamos estudar quem era essa rainha, tudo em História dos Hebreus. Está chegando essa matéria, aí nós vamos aprender tudo direitinho, rei por rei, quanto governou, as guerras que aconteceram, os cativeiros, tudo isso nós vamos aprender em História dos Hebreus ou História do povo de Israel. Bem, agora, qual é a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento? Tem alguma relação? O livro de Reis tem. Todo livro do Antigo Testamento tem uma relação com o Novo Testamento. Por exemplo, nós vamos encontrar dois profetas, tem mais, mas pelo menos dois, que nós chamamos profetas orais. O que é o profeta oral? Nós temos o profeta literário e o profeta oral. Profeta oral é aquele que não deixou nenhum livro escrito. Embora os seus ensinos, as suas profecias, todas foram registradas, o que eles falaram foi registrado, mas não por eles, é um profeta oral. Ele só falava. Claro que alguém registrou, está no livro de Reis. Por exemplo, o profeta Elias e o profeta Eliseu, mas não são profetas literários. Profeta literário, por exemplo, profeta Isaías, tem um livro chamado Livro do Profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Daniel, profeta Oséias, Naum, Abacuque, enfim, estes são profetas literais, porque tem um livro com o nome dele.
Já Elias, Eliseu, você não acha um livro na Bíblia, livro do profeta Eliseu, livro do profeta Elias, não tem. Então por isso que nós chamamos profetas orais, tá? Eles falam para o povo, mas não tem um livro com o nome dele. Muito bem. E Elias é um tipo de João Batista. A Bíblia, o próprio Jesus falou isso, tipificava João Batista, Elias. E Eliseu é um tipo Cristo. Essa é uma relação interessante que nós vamos estudar depois, mais na frente, quando nós estudarmos sobre Jesus. Interessante que esses profetas atuavam ali nas margens do Rio Jordão. E Jesus também. João Batista também. Olha aí um paralelo com o Rio Jordão. Muito bem. E Jesus declarou também que a grandeza do seu reino ultrapassaria a grandeza do reinado de Salomão. Olha, no Antigo Testamento o reino de Salomão foi o mais famoso, foi o maior. Todos que queriam conhecer a glória, a beleza, o esplendor do reino de Salomão. Mas Jesus falou que a glória do seu reino seria ainda maior. A glória do nosso Rei, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tá vendo que legal? Como é importante estudar? Agora você deve pegar em casa durante esses 7 dias, porque é uma aula por semana sobre bibliologia, e fazer a leitura desses 2 livros. É gostoso. Eu tenho certeza que se você começar a ler, você não vai mais querer parar de ler. E dessa forma você vai ler a Bíblia inteira. Olha que legal. Tem que aproveitar. Então fica aí de dever de casa, você que está gostando das aulas, você que está aprendendo a leitura desses 2 livros, o primeiro e o segundo livro dos reis de Israel. 120 anos. Reino Unido, 120 anos. 40 de Saul, 40 de Davi, 40 de Salomão. E depois tem a divisão do reino, em 931, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Você vai encontrar em literatura essa data variar um pouquinho, mas é coisa mínima, não é uma variação tão grande. Então, 32, 930, mas vai ficar sempre perto aí do 31. E aí o cativeiro do Reino do Norte, das 10 tribos, 722, portanto o reino dura mais ou menos 200 anos, e cativeiro do Reino do Sul, 586, o reino dura quase 400 anos. Reino do Norte, 19 reis, 9 famílias governando, 9 dinastias. Reino do Sul, 19 reis e uma rainha e uma única dinastia. Capital do Reino do Sul, Jerusalém, Jerusalém. Esta Jerusalém que você vê na televisão aí direto agora, principalmente em função desse conflito que está tendo lá dessa guerra, é a mesma Jerusalém, é o mesmo local, mesma cidade. Capital do Reino do Norte, capital política, Samaria, e capitais religiosas, Betel e Dan, onde Jeroboão colocou o bezerro de ouro. E por que ele fez isso? Mas por que ele fez isso? Bom, primeiro é idólatra, não temia a Deus. E segundo, ele não queria que o povo fosse adorar no templo de Salomão. Ele não queria. Porque o templo de Salomão, como o nome já diz, foi construído por Salomão, um templo magnífico. E o povo queria levar a sua oferta, queria pelo menos uma vez por ano descer no Reino do Sul para levar a sua oferta, mas ele proibiu. Ele proibiu e perseguiu. Então muita gente fugiu para o Reino do Sul, os que temiam a Deus. Mas a maioria ficou lá no Reino do Norte lá e passou, infelizmente, a viver a idolatria, seguir o conselho de Jeroboão. Então Jeroboão leva o povo a pecar, leva o povo para a idolatria. É por isso que eu falo, começa a ler para você ver. Interessante, deixa eu conferir meu horário aqui. Olha, já estou chegando no final do programa. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso que eu estou ensinando aqui, tudo e muito mais, você encontra no nosso curso de teologia, que são livros, são módulos, que são muitos anos de trabalho. A nossa faculdade, ela foi registrada no ano 2000. O ICP é desde 1983, então o ICP completa 40 anos este ano.
E a faculdade, 23 anos, sempre ensinando a palavra de Deus. E lá nós temos cursos, o básico, para quem só precisa saber ler e escrever, para fazer o básico. E nós temos a opção de estudar com material impresso, nós enviamos aí na sua casa, o correio entrega aí para você os nossos livros, que nós chamamos de módulos, ou online. Você entra em contato com a gente te dá um login e uma senha. Aí você estuda online. Olha que legal. E se você entrar em contato pelo WhatsApp, falar que é meu aluno, que está sempre aprendendo com a gente na rádio ou no YouTube, eu vou liberar para você, se você falar que é nosso aluno, eu vou liberar para você um desconto de 60%. Acredita nisso? 60%. Então você entra lá no site, vê o curso que você quer. Tem lá o site, você sabe qual é o site? É o www.icp.com.br. Lá tem todos os valores de todos os cursos. Aí você escolhe o curso. Tem o básico, o médio e o bacharel. Tem de apologética também, o básico e o complementar, que vem depois do básico. O avançado, o básico e o avançado em apologética, que ensina a defender a fé. E tem o teologia, básico, médio e bacharel. Então, você vê lá o qual você gosta, lá tem toda a descrição, tudo que você vai aprender, aí você vai entrar em contato por este WhatsApp. Anote aí, por favor, é importante. 21 98622 3265. 21 98622 3265. Aí você fala, ó, estava lá escutando o programa do pastor Antônio, do professor Antônio, estou aqui no YouTube vendo o programa, já vi o site de vocês, eu quero 60% de desconto. E tem um detalhe, você vai ter 60%, então você só vai acertar com a gente 40%. E esses 40% nós parcelamos para você em 6 vezes sem juros. Olha que moleza, vai perder essa oportunidade? Então entre em contato com a gente, vou repetir o WhatsApp. 21 98622 3265. Gente, tá muito gostosa a aula, mas eu tenho que ir embora. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.